Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor no estudo da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Espero e rogo que todos estejam bem, estejam protegidos, estejam se cuidando e que o Senhor nosso Deus nos esteja abençoando nesta comunhão que temos uns com os outros, mesmo que de modo virtual e à distância, e também na nossa comunhão em nossa família. Nós vamos hoje continuar os estudos no livro do profeta Daniel. Já estamos chegando quase no final deste livro. É um livro de 12 capítulos. Nós temos estudado esse livro de modo segmentado, capítulo a capítulo, e observando a estrutura do livro. Temos mostrado que o livro do profeta Daniel fala sobre o reino de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos um relato mais pessoal da vida do profeta Daniel e dos seus amigos, que foram levados cativos para a Babilônia e que chegaram até o período do Império Medo-Persa. E no capítulo 2 nós temos um relato muito interessante, que é o sonho de Nabucodonosor e a revelação e interpretação deste sonho pelo profeta Daniel. O capítulo 2 é o capítulo que trata de um aspecto profético dentro da primeira parte. Já na segunda parte do livro do profeta Daniel, nós temos do capítulo 7 ao capítulo 12, 4 visões que Daniel obteve, que foi revelado por Deus a Daniel. E o capítulo 7 tem muito a ver com o capítulo 2, porque a visão que Daniel teve das 4 bestas, que representam esses 4 reinos, impérios, idólatras da antiguidade, tem a ver com a visão, ou melhor, com o sonho que Nabucodonosor teve. Lembre-se, que Daniel teve a visão desses 4 impérios, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. No capítulo 11, nós vamos ver um pouco sobre a transição entre o Império Grego, preparando-se para chegar no Império Romano Antigo. Lembrando que nós observamos no capítulo 8 do livro do profeta Daniel a luta entre o bode e o carneiro, ou seja, entre o Império Grego e o Império Medo-Persa. E realmente o Império Grego vence o Medo-Persa, como a história nos mostra, e as profecias de Daniel também nos apresentam isso. Mas lembrando, tudo isso serve para mostrar a soberania de Deus sobre os planos da história do homem. O Senhor Deus, ele age na nossa vida individual, mas também age na história do mundo, na história da sociedade humana. Aquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo, os poderosos, os governantes, eles não estão independentes e livres do poder do Senhor. Pelo contrário, eles estão subordinados à vontade de Deus. O livro do profeta Daniel nos mostra toda essa verdade. E então o Senhor Deus vai administrando estas nações pecadoras e idólatras para que no futuro chegue o reino de Deus, com o Senhor Jesus Cristo sobre o comando. Então toda esta profecia visa mostrar a nós, aos leitores antigos e a nós, leitores modernos da Escritura, que o nosso Deus, ele tem um propósito e que os propósitos de Deus não falham com relação à história do mundo e também com relação à história da nossa vida. Veja que o livro do profeta Daniel trabalha a vida de Daniel, a santidade de Daniel, como Daniel temeu a Deus, mas ao mesmo tempo trabalha a história das nações. Deus é soberano sobre tudo, sobre a vida dos indivíduos, sobre a vida das nações. Irmãos, isso deve nos trazer imensa segurança, imenso conforto. Devemos reconhecer Deus como a nossa fortaleza cada dia, lendo, por exemplo, a profecia do profeta Daniel. No capítulo 10, nós observamos sobre a preparação para o capítulo 11. Daniel, já com certa idade, já fraco, recebeu a visita de anjos que haveriam de apresentar a revelação do capítulo 11. Vamos ver então o que é que nós lemos no capítulo 11. Nós não vamos observar todo o capítulo 11 hoje, porque ele é imenso e é um capítulo muito difícil. Talvez, penso eu, que seja o capítulo mais difícil de interpretar desta profecia. Nós não vamos às minúcias, mas vamos apresentar o geral desse capítulo. Então, capítulo 11 do profeta Daniel, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo,
me levantei para o fortalecer e animar. Veja bem, o profeta foi fortalecer o rei Dario. Lembrando que Dario aqui, ele era o rei da Babilônia, mas a Babilônia estava sob o comando do Império Medo-Persa. O imperador era Ciro o Grande, o conquistador, e Dario era um rei menor, sobre a supervisão, sobre o poder, a majestade de Ciro, e que estava ali governando a Babilônia. E Daniel ainda estava alocado na Babilônia como um mago, né, um sábio. Mago é uma maneira de falar sobre um sábio que estava aconselhando o rei. Muito provavelmente Dario estava desanimado com algumas questões e Daniel foi lá confortá-lo, fortalecê-lo. Olha então o verso 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Ele estava dizendo que não se preocupe, ainda haverão outros reis, pelo menos 4 reis persas governando, e o quarto lutará fortemente com o rei da Grécia. Muito provavelmente, a tristeza de Dario era porque os gregos estavam crescendo e se tornando mais perigosos com relação ao domínio do Império Medo-Persa. Então era necessário que os persas resistissem, e eles estavam resistindo, mas haveria um dado momento que surgiria um rei grego muito forte que dominaria os persas, e é o que Daniel também vai dizer para Dario no verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Este rei poderoso é um rei grego, certamente falando de Alexandre o Grande. Aí você pensa, então como é que Daniel está confortando Dario? Daniel está dizendo que ainda há um bom tempo de reinado persa e que ele pode ficar tranquilo. Mas vai chegar o momento, vai chegar o dia em que Alexandre o Grande virá e ele vai dominar o Império Medo-Persa e aí inicia o Império Grego. Esse verso 3, nesse capítulo, resume o domínio do Império Grego, porque depois esse império, com a morte de Alexandre, ele vai se esfacelar e vai se dividir pelos 4 generais de Alexandre. Então, basicamente, a partir do verso 4 em diante, nesta profecia, vai se tratar sobre a disputa dos generais de Alexandre o Grande pelo poder do Império Grego. E, na verdade, eles não vão conseguir essa hegemonia dos gregos como Alexandre conseguiu. Então, vão surgir outros reinos. Os principais reinos que serão tratados aqui é o Reino do Norte e o Reino do Sul, que a profecia trata, nomeia como Reino do Norte e Reino do Sul. Esse Reino do Norte se refere à Síria e o Reino do Sul se refere ao Egito. O reinado da Síria ficou sob o domínio dos Seleucidas, que tiveram por reis aqueles que eram chamados de Antíocos ou Seleucidas. Já o Reino do Sul, os egípcios, foram governados por Ptolomeu. Então, os dois eram gregos, se tornaram reinos gregos que dominaram essas regiões e continuaram disputando pelo poder do mundo. Olha então o que nós lemos no verso 4. Daniel 11, verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco o segundo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Realmente não foram os descendentes de Alexandre o Grande que continuaram o reinado de Alexandre, o reinado grego, mas foram os seus generais. Dos 4 generais, aqui ele falando para os 4 ventos do céu, se refere aos 4 generais de Alexandre, os mais importantes. E desses 4 mais importantes, 2 se destacaram, como eu acabei de falar, os Seleucidas e os Ptolomeus. Os Seleucidas se refere ao Reino do Norte, que era na região da Síria, e os Ptolomeus se refere ao Reino do Sul, que é a região do Egito. A partir de agora, o nosso texto do capítulo 11 de Daniel não vai falar de Síria e de Egito, mas vai falar do Reino do Norte e do Reino do Sul.
E é o que nós lemos no verso 5. Vamos ler alguns versículos mostrando um pouco do reino do norte e do reino do sul. Verso 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará e será grande o seu domínio. Aqui era o filho de Ptolomeu. E então, a partir desse momento, é narrado uma sucessão de reis Ptolomeus e uma sucessão de reis Seleucidas. Olha o verso 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Então veja, eles fizeram uma aliança aqui. A filha do rei do sul casou-se com o rei do norte. Era a filha de um Ptolomeu casando-se com o filho de um Seleucida. A princípio esse casamento não deu muito certo. Houveram traições, houveram intrigas, houve mortes. Então tudo isso trouxe um cenário de instabilidade. Olha o verso 7. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Então perceba que um descendente dos Ptolomeus iria atacar os Seleucidas na Síria, no norte. Então eles ficaram nessa guerra por longos anos. Olha o verso 9. Mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Aqui já foi outro rei, Seleucida, que foi contra os Ptolomeus no sul, no Egito. E eles ficaram nessa batalha. Olha o verso 11. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Mais uma vez o rei do norte lutando contra o rei do sul. Só lembrando que durante todos esses versículos que estamos lendo, não está se tratando do mesmo rei do norte, nem do mesmo rei do sul, mas está se tratando dos descendentes. Quando você faz a comparação minuciosa desse texto com a história secular dos Seleucidas e dos Ptolomeus, nós conseguimos detectar quem é quem na história. Aqui não é o momento para fazer isso, mas é possível você observar quem é cada um destes reis Ptolomeus e cada um destes reis Seleucidas, até chegar ao mais importante rei Seleucida que nos interessa nessa história, que é Antíoco Epifânio IV. E você vai entender o porquê em breve. Olha ainda Daniel capítulo 11, verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Então, mais uma vez, eles tentando um dominar o território do outro. Um destaque importante aqui é que, na nossa perspectiva da geografia do mapa mundial, da antiguidade, a Síria fica no norte. E depois da Síria tem o mar Mediterrâneo e então vem o Egito no sul. Obviamente eles não atravessavam de barco, eles atravessavam por terra. E para chegar via terra do norte ao sul, era necessário passar por uma região muito importante, a região da Judéia, da província da Judéia. Eles passavam por Galileia, Samaria, Judéia, região chamada da Palestina, para chegar até ao Egito. Eles passavam por Israel para chegar ao Egito. Por muito tempo, a região de Israel ficou sob o domínio dos Seleucidas. Isso é importante para nós compreendermos essa história. Olha então o verso 21, Daniel 11, versículo 21, diz assim: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então, é muito importante aqui que houve um rei Seleucida muito famoso e conhecido, que foi Antíoco o Grande. Antíoco o Grande foi o pai de Antíoco Epifânio IV. O Antíoco Epifânio, que é de quem trata o verso 21 que acabamos de ler, ele não tinha o direito de reinar. Na verdade, o rei era um dos filhos de Antíoco o Grande. E ele faleceu. O seu filho deveria reinar. Mas Antíoco Epifânio IV
que é descrito aqui no verso 21, veja, ele era um homem vil, ele era um enganador, ele usurpou o trono, ele deportou seu sobrinho e então tomou o lugar do reino dos Seleucidas, por isso que ele é homem vil. Ainda no verso 21, olha o que diz: ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele não era o sucessor imediato de Antíoco o Grande, embora fosse filho dele. Então ele usurpou o trono do seu sobrinho. E diz, no verso 21 ainda: mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então ele fez aquela velha politicagem, ele trabalhou ali com os líderes mais proeminentes do reinado dos Seleucidas na Síria, e então ele conseguiu deportar o seu sobrinho, mandou ele para longe e assumiu o trono, tornando-se ali um rei Seleucida chamado Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, ele é importante porque ele foi o rei que profanou, o rei Seleucida, que profanou o templo de Jerusalém. Profanando o templo de Jerusalém, ele tipifica o que será o anticristo no futuro. Antíoco Epifânio, ele ofereceu um porco ali no templo que era dedicado ao Deus de Israel, lá em Jerusalém, e ofereceu esse porco a Júpiter, um deus ali greco-romano, para uma forma de se vingar dos judeus, por várias questões que nós vamos observar ainda, e também de implantar a sua religião no meio ali do povo de Israel. Isso gerou a revolta dos Macabeus, que nós observamos nos livros apócrifos Macabeu 1 e Macabeu 2, e nós vamos continuar essa história tratando diretamente de Antíoco Epifânio IV, o oitavo rei Seleucida desde a morte de Alexandre o Grande, para nós compreendermos bem o sentido do capítulo 11. O capítulo 11 do livro do profeta Daniel é um capítulo um pouco mais complexo, muito histórico. Nós não vamos observar detalhadamente todos os reis Ptolomeus e Seleucidas, mas o que mais nos interessa é o Antíoco Epifânio IV, e a partir do verso 21 começa a tratar dele. Mas de tudo isso que nós estamos observando, irmãos, é importante destacar como nosso Deus, ele é minucioso nas suas profecias, como Deus cuida de todas as nações, cuida dos indivíduos, tem tudo sobre o seu poder, nada escapa da soberania de Deus, nem as nossas vidas. As profecias devem nos levar a esta segurança, a este conforto. Se nós pensarmos bem e tivermos fé, não temos motivo para estar preocupados, ansiosos, tristes ou temerosos com os eventos que acontecem no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa sociedade, e nem nos eventos particulares da nossa vida. Se estivermos em fidelidade ao Senhor, buscando a Deus, conhecendo a sua palavra, tendo uma vida de oração, guardando os mandamentos do Senhor, certamente não temos o que temer, porque o Senhor é por nós. Irmão, que Deus te abençoe, que as profecias do livro do profeta Daniel sejam uma bênção na sua vida e que você esteja crescendo e se interessando no estudo desta profecia e de outras profecias do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe e guarde, e até breve.